aqui é a Paty e hoje eu quero responder para vocês uma pergunta muito comum de quem está começando a investir em fundos de investimentos imobiliários. Qual é a relação que tem o fundo de investimento imobiliário com a taxa de juros? Vem comigo que hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Existe relação entre a taxa de juros, a taxa Selic, com o investimento em fundos de investimentos imobiliários? Existe sim. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero explicar para vocês uma situação. Se você já está começando a investir em fundos, você deve saber que aqui no Brasil, os fundos de investimentos imobiliários precisam distribuir ao menos 95% dos seus lucros para os seus cotistas. E cada cotista vai receber de forma proporcional ao seu investimento. Então, se você investiu R$100 mil e a taxa média de dividendos hoje está em torno de 0,7, você vai receber em torno de R$700 por mês. E é aí que está a grande confusão, porque os investidores tendem a confundir com renda fixa, porque eles vão estar recebendo todo mês um valor X. Mas não é assim que funciona e a gente nunca deve confundir a renda fixa com a renda variável. Então, bastante atenção nisso. E antes de comprar um fundo de investimento imobiliário, existem várias coisas que a gente deve observar antes mesmo de ver a taxa de remuneração que você vai ter. Por exemplo, se você vai comprar um fundo de papel, em quais investimentos em renda fixa estão alocados esse fundo? Você já se perguntou? E se for um fundo de fundos, em quais fundos imobiliários esse recurso está sendo destinado? E se for um fundo de tijolo, onde você investe no mercado imobiliário realmente, ou seja, aquele fundo ele compra um imóvel que depois vai ser alugado. Você sabe em quais imóveis esse fundo está investindo? Quais são os imóveis que compõem a carteira desse fundo? Em qual região ele está localizado? Quem são os inquilinos desses imóveis? São várias características que a gente deve observar antes de colocar o nosso dinheiro naquele fundo de investimento imobiliário. Entendido isso, vamos para a análise dos fatos. O que tem a ver a taxa de juros com os fundos de investimentos imobiliários? O que acontece? Quanto maior está a taxa de juros, quanto maior está a taxa Selic, mais os investidores tendem a deixar os fundos de investimento imobiliários e ir para a renda fixa. Por quê? Há alguns tempos atrás, a gente estava com uma taxa Selic de 14,25%. Com isso, o investidor em renda fixa tinha uma remuneração de até 1,20%, que é muito alto comparado ao 0,70% do fundo de investimento imobiliário. Então, muitos investidores saem dos fundos, vendem suas cotas do fundo de investimento imobiliário e vão para a renda fixa, certo? Com isso, o que acontece? Os fundos de investimentos, quando tem muita oferta, quando todos os investidores estão vendendo para a renda fixa, acaba que a cota vai desvalorizar, é muita oferta. Ao contrário, quando a taxa de juros ela cai, como aconteceu agora, que está em torno de 7%, os investidores tendem a sair da renda fixa e buscar os fundos de investimentos imobiliários. Então, com muita procura, o que vai acontecer? O preço das cotas vai se valorizar novamente. Então, é essa a relação que tem a taxa Selic com o fundo de investimento imobiliário. Quanto maior está a taxa Selic, mais os investidores vão querer sair do fundo de investimento imobiliário e investir em renda fixa para ter uma remuneração maior. Quanto menor está a taxa Selic, mais os investidores vão querer sair da renda fixa e comprar fundo de investimento imobiliário, onde vai ter uma valorização da cota. Mas o que você deve pensar? Vale a pena sair do meu fundo de investimento imobiliário, pagar a taxa da venda da cota, fazer todo aquele fuzuê e ir para a renda fixa? Sendo que depois a gente sabe que pode baixar a taxa Selic e eu vou ter que voltar para o fundo de investimento imobiliário? Só para você ter uma ideia, muitos fundos de investimentos imobiliários tiveram uma valorização de quase 40% no decorrer desses 24 meses. Então, fica aqui a dúvida, você vai continuar no fundo de investimento imobiliário se aproveitando dos juros compostos ou você vai se arriscar saindo para a renda fixa e pagando taxas cada vez que você faz isso? Então, espero ter te ajudado, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e não se esquece de se inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!